Boa tarde a todos. Agradeço o convite do Instituto Fernando Henrique Cardoso para vir aqui nessa palestra e, pelo visto, eu fiquei com uma herança maldita, né, de ter que responder a todas as provocações e a questão da Venezuela que me foi colocada aqui. Mas eu começaria dizendo o seguinte: vamos analisar um pouco a história do Mercosul, fazer um rápido recurso de memória e tomarmos como marco zero o Tratado de Ouro Preto, de 1994. Coincidentemente, já que o tema de comércio exterior é relevante no Mercosul, foi o ano também que a rodada do Uruguai e a Organização Mundial do Comércio teve o final da rodada do Uruguai e o início da Organização Mundial do Comércio, uma evolução do multilateralismo também, enfim, vivíamos no mundo um momento também de progresso nas relações de liberalização comercial. O Mercosul tinha, nesse período de origem, 1995, um comércio intrarregional da ordem de 5 bilhões de dólares, o que era muito pouco, da expectativa exatamente de que nós poderíamos, com a tarifa externa comum e as preferências tarifárias intrarregionais, aumentarmos intensamente o comércio entre os países. Se formos ver estatisticamente, isso aconteceu. Tivemos momentos de altos e de baixos, mas houve uma evolução bastante significativa. E em 2008, as exportações brasileiras para o Mercosul, analisando o Brasil em frente ao Mercosul, atingiram 21,7 bilhões. E as importações brasileiras, 14,9. Portanto, para o Brasil, a relação fluxo com o Mercosul atinge hoje mais de 35 bilhões de dólares, o que é mais de 7 vezes a sua origem. Então, estatisticamente, Botafogo, de fato, é um número relevante. Longe de dizer o contrário, e o número também importante que o Ricardo deu, que o Brasil tinha 17% de market share na Argentina, hoje oscila entre 30% e 35%. Tivemos um período difícil na gestão Fernando Henrique Cardoso, que eu vivi como secretário executivo da Camex, que foi a crise de 2001-2002. Só para recordar aos senhores, o Brasil exportava, no período 2000, acho que foi em 2000, chegou a 8,5, 9 bilhões de dólares e caiu para 4. Perdemos mais de 50% da exportação para a Argentina em apenas um ano, quando houve a crise argentina daquela época que trocou governo, enfim, houve toda aquela confusão. Agora, entre tantas contradições do Mercosul, eu acho que a maior de todas é exatamente a contradição que existe entre os números e a sensação. Porque se eu recebo lá na Fiesp, com frequência, missões do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, e a sensação, tanto nossa quanto deles, é de frustração. E frustração crescente. Porque parece que o Mercosul não consegue cumprir os seus objetivos principais do ponto de vista de uma relação mais harmoniosa e que permitisse, enfim, aos países signatários do Mercosul, nossos parceiros comerciais, um usufruto melhor da relação comercial com o Brasil. Nos acusam, inclusive, muitas vezes, de algum tipo de protecionismo, tarifário ou não tarifário, em determinados produtos. No caso da Argentina, uma reclamação absolutamente inadmissível, que até hoje não consigo entender, que é em relação ao BNDES. Colocam sempre o BNDES como um incentivo ilegítimo da economia brasileira, como se fosse juro negativo. Falam que é juro negativo, a TJLP, reclamam do FAT cambial ser uma poupança compulsória, mas eu não entendo por que não fazem igual. O BICE, né, o Banco Argentino, existe há décadas, né, não lembro quando foi fundado, mas nunca houve uma decisão argentina de valorizar a sua indústria, criando mecanismos de financiamento a longo prazo com juros relativamente civilizados, como nós fizemos com o BNDES, uma decisão da sociedade brasileira, do governo brasileiro, enfim, de criar esse instrumento que é tão importante hoje na nossa economia. Lembrando que o BNDES hoje tem desembolso superior ao Banco Mundial e ao BID juntos. Quer dizer, dá a dimensão do que foi a criação do BNDES.
Houve até determinado momento que autoridades argentinas chegaram a sugerir que nós extinguíssemos o BNDES para dar simetria e sabe, é uma insanidade falar um negócio desse, né? Ou pediram que o BNDES financiasse as empresas argentinas em contrapartida, como se também o Fundo de Amparo ao Trabalhador fosse defender o emprego na Argentina, o que também não é possível. Então, essa contradição entre as estatísticas e o sentimento de eterno e prolongado conflito tem nos levado a um termo que eu aprendi hoje aqui com o meu amigo embaixador Botafogo, que é a tolerância estratégica, da qual ele é campeão. Paciência estratégica, da qual ele é campeão. Né? Devo admitir que, como embaixador que foi do Mercosul, depois embaixador na Argentina, ele tem sido um defensor intransigente do Mercosul, e eu respeito muito a sua posição, mas eu vejo que na conta de custo-benefício nós nem sempre fazemos as contas certas. E aqui eu me permito discordar do embaixador Botafogo. Por exemplo, quando ele diz que se nós tirássemos as vantagens tarifárias intra-regionais, o Brasil poderia perder grande parte do seu mercado de produtos manufaturados. Eu rebato com um sentimento e quase uma convicção de que hoje a relação de comércio do Brasil com os países do Mercosul está tão bem enraizada, fundamentada, que dificilmente nós seríamos batidos por concorrentes asiáticos ou de outras procedências em uma série de produtos, inclusive, evidentemente, que eu vejo o acordo automotivo como quase um apêndice do Mercosul inseparado, assim como temos com o México. Poderia ser perfeitamente preservado, até porque estamos falando de interesses intracompanhias também, e não com terceiros. O que Hyundai traria de risco para nós, ou uma Honda, ou uma Toyota, ou mesmo esse novo carro Tata indiano, se nós temos entre as empresas multinacionais estabelecidas nos dois países uma perfeita concordância do que se produz lá e produz aqui. E normalmente com vantagem até a subsidiária argentina, porque assim foi combinado, é a regra do jogo. E temos admitido que o acordo automotivo tem sido uma das principais âncoras, né, do comércio bilateral. Agora, estatísticas negativas nós a temos também. E nós não podemos achar que as regras da tarifa externa comum, elas têm realmente um efeito tão relevante no comércio intrarregional, quando nós temos 591 produtos hoje com algum tipo de barreira na Argentina à exportação brasileira. Por exemplo, 248 produtos têm licença prévia de importação, 221 licença não automática, 220 produtos restrição voluntária do exportador brasileiro em termos de volume para o mercado argentino. E muitas vezes essas restrições voluntárias, o que tem ocorrido é que nós abrimos aí sim espaço para desvio de comércio, porque ao invés de a produção argentina crescer para, enfim, recuperar seu market share em relação à exportação brasileira, acaba havendo importação de terceiros mercados em cima daquilo que o Brasil deixou de vender. 33 produtos têm compromisso de preço. 31 processos de antidumping acionados pela Argentina contra o Brasil. E muitas vezes processos absolutamente descredenciados do ponto de vista de dano e nexo causal. Então, além disso, nós temos o prolongamento permanente, agora tem um novo cronograma, da chamada lista de exceção do Mercosul, que já era para ter sido extinta no cronograma original e, por força de pressão da Argentina, foi mais alguns anos foi estendida. E mais alguns regimes tarifários especiais que o Brasil concedeu à Argentina em produtos de informática e bens de capital, que desde 2001, 2002, continuam ainda prevalecendo. Lembra-se, nós fizemos reuniões com os argentinos na época da crise, demos uma série de concessões para 1 ano, 2 anos. Estamos em 2009. Grande parte daqueles produtos ainda continuam com tarifa zero extra-regional. Então, o Brasil tem sido extremamente concessional. E eu vejo o seguinte, quer dizer, do ponto de vista do Brasil, que é assim que eu tenho que olhar como brasileiro, quer dizer, sim,
damos importância e respeitamos os nossos parceiros, mas qual é o interesse do Brasil? É permanecer ancorado num regime de união aduaneira de pequena dimensão econômica, cujos talvez já estejamos próximos da exaustão do ponto de vista do potencial que poderia ser adquirido. Ficaremos ancorados a isso ou podemos nos liberar e liberarmos também os nossos parceiros, como o caso do Uruguai e Paraguai, para que façam os acordos de livre comércio com os outros países que desejarem? Porque eu acho que o Brasil, de fato, não tem tido, o Mercosul não tem tido sucesso, esse é um fato, né? Não é só uma expressão, uma opinião, é um fato, não tem tido sucesso nas negociações extrarregionais. E se atribui a grande dificuldade da negociação coletiva, onde o mínimo denominador comum é que prevalece. É aquele que é mais protecionista que acaba dando a regra, a proposta que vai ser negociada com a outro bloco econômico. Normalmente, esse mínimo denominador comum é tão pouco, tão irrisório, que não dá negócio nenhum, ou se der, vai ser algo tão modesto, tão irrelevante, que não faz sentido. Eu sinto, por exemplo, que outros países têm servido para nós como exemplo, e a gente tem que ter humildade de reconhecer e se mirar neles até como exemplo. É complexo comparar, porque são economias diferentes, em contextos completamente diferentes, mas não deixam de ser referências para o Brasil, o caso do México e do Chile, que tiveram outra estratégia externa de múltiplos acordos bilaterais com blocos econômicos ou com países, atingem hoje cerca de 80% a 90% do PIB mundial, com tarifa reduzida ou eventualmente zero, e que mostram um grau de abertura externa da sua economia muito superior à do Brasil, o que nos coloca em desvantagem tarifária em muitos mercados. Acho que, ainda na questão da Argentina, eu gostaria de analisar um outro ponto, que é um ponto também sensível até de falar, mas eu me arrisco aqui a trocar algumas ideias, que é uma questão psicológica. A Argentina não tem feito nenhum investimento em melhoria de tecnologia e em competitividade na sua economia. Há anos que nós assistimos com tristeza. Falo isso porque reconheço até que seria bom para o Brasil que a Argentina fosse mais competitiva, nos daria o mínimo denominador comum melhor para a negociação. Mas o fato é que os argentinos talvez perderam a confiança na sua própria economia, na sua própria capacidade, e reclamam, inclusive hoje, das empresas brasileiras que lá investiram e que estão melhorando a capacidade de produção, a sua produtividade, a sua tecnologia, e se tornando concorrentes internos na Argentina de risco para as empresas locais. É o caso da Coteminas na área têxtil, é o caso das siderúrgicas, é o caso da própria Petrobras comprando a Pérez Companhia, concorrendo internamente com os outros empresas na área de combustível e petróleo, é o caso da Ambev com a Quilmes, enfim, e a Loma Negra da Camargo Correia. Essa multinacionalização das empresas, a internacionalização das empresas brasileiras é um fato hoje que se torna muito relevante no relacionamento bilateral e que independe hoje de Mercosul, hein? Não é algo que tenha sido feito exclusivamente por conta do Mercosul. Sim, talvez tenha tido importância do Mercosul o fato da gente ter, enfim, um compromisso, um marco econômico importante na Argentina, mas não é por isso que essas empresas lá investiram e estão presentes no território argentino, como também estão no Paraguai e no Uruguai em menor escala. Eu acho que diante da situação hoje eu diria, quase exaustão do comércio intrarregional em limites de valor e de market share, eu acho que o Brasil poderia, sim, ganhar muito mais procurando uma solução de livre comércio com outros blocos econômicos e manter, enfim, a sua independência em termos de política comercial.
concluo dizendo que eu acredito que a Venezuela vai ser um fator ainda de agravamento, né, que me foi perguntado aqui pelo Ricardo. Nós temos aqui um trabalho feito pela Fiesp, que mostra que, apesar da Venezuela estar hoje num estágio adiantado de aprovação junto dos parlamentos do Mercosul para a sua entrada como membro pleno, do ponto de vista do compromisso da Venezuela nas modalidades de comércio para adesão ao Mercosul, ainda falta muito a ser feito. E essa talvez seja a preocupação do ministro Celso Amorim em ter corrido a Venezuela essa semana, pedindo que os negociadores venezuelanos se agitem e venham ao Brasil, porque ainda temos, em termos de adesão à TEC, cronograma de adesão à TEC e dos produtos sensíveis, a questão das regras de origem, a questão da vigência do protocolo de adesão, tem muitas coisas ainda não, muitos pontos ainda não concluídos pelos negociadores venezuelanos, que eu admito dizer que duvido da possibilidade de uma conclusão técnica num prazo tão curto como 60 dias, como anunciam as autoridades, quando o presidente Chávez deveria vir ao Brasil para o anúncio de que o Senado haveria aprovado a inclusão da Venezuela no Mercosul. O fato é que a Venezuela traz ao Mercosul um outro componente perigoso, que é o componente político, que é o palanque. Quer dizer, até que ponto o presidente Chávez estará utilizando do Mercosul para suas provocações internacionais, né? Eu me preocupo, acho que isso vai, de qualquer forma, ainda causar mais dificuldade negocial a nós brasileiros, que temos uma postura muito mais, enfim, harmônica e solidária com os diferentes países com quem nós trabalhamos, e vai se tornar, portanto, quase que aí sim, quase que intolerável. Vamos chegar no nível que não tem mais tolerância estratégica, vai se tornar intolerável permanecer o Mercosul paralisado diante de questões de natureza econômica, como é o caso argentino, ou de natureza política, como é o caso da Venezuela. Portanto, eu vejo com muita preocupação a sobrevivência do Mercosul enquanto União Aduaneira no futuro próximo. E temo a dizer que, portanto, devemos estar psicologicamente preparados para aquilo que às vezes é difícil de fazer, que é a mudança. Mas é uma mudança estratégica de interesse do Brasil, de interesse dos brasileiros, e numa época de crise, de preservação de emprego, de tentativa de conquista de mercado, de melhoria de competitividade. Eu acho que nós temos que nos associar às áreas dinâmicas do mundo, buscar parceria com os países asiáticos, com Estados Unidos e União Europeia, que são os grandes centros desenvolvidos do mundo e que precisam cada vez mais de produtos brasileiros de qualidade, de competitividade que nós temos a oferecer. Especialmente, eu diria que o século XXI se anuncia como um século onde dois temas, que a alimentação e energia, vão ser temas de muita relevância, que dão ao Brasil um papel importante no diálogo internacional, onde certamente não vamos estar sentados na mesa sempre que o tema de alimentação e energia forem colocados em pauta, e nós não podemos ser parceiros para dentro do Mercosul, esquecendo que temos uma relação multilateral e forte em relação a outros países do mundo, e dizendo que, enfim, que toda decisão envolve risco. É verdade, embaixador Botafogo. O risco de perdermos as preferências tarifárias podem trazer para um ou outro setor algum tipo de inquietação. Mas eu acho que para o conjunto da economia e numa visão de médio e longo prazo, nós temos que estar caminhando na trilha certa, que é uma trilha multilateral, onde o Brasil tem condição de realizar um trabalho muito mais relevante, mais profícuo do que até agora realizou, voltado com tanta intensidade para o Mercosul. Concluo aqui minhas palavras e fico aberto ao debate. Muito obrigado.